Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que algo começa a não fazer mais sentido. Não é uma crise visível. Não é um colapso externo. É interno. Você continua fazendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você começa a observar tudo de fora. É como se uma parte sua tivesse acordado e começado a questionar: por que minha vida parece sempre igual, mesmo quando eu tento mudar? Esse momento é o início do despertar do observador. Não é o despertar espiritual romantizado. É o despertar funcional da consciência. É quando você começa a perceber que não é apenas um personagem vivendo uma história fixa, mas o ponto de percepção que dá forma à história. A maioria das pessoas acredita que a realidade é algo que acontece com elas. Que o mundo é algo externo, separado, sólido. Mas isso é apenas a superfície da experiência. A realidade não é algo que acontece com você. É algo que responde a você. E responde não às suas palavras, nem às suas intenções declaradas, mas ao seu estado interno dominante. O que você sente de forma recorrente, o que você espera em silêncio, o que você acredita mesmo quando não está pensando conscientemente, isso é o que organiza a sua experiência. O observador não é o pensamento. Não é a emoção. É o estado a partir do qual você percebe o mundo. E esse estado se torna uma lente. Tudo que passa por essa lente é interpretado, filtrado e colapsado de acordo com ela. Duas pessoas podem viver a mesma situação e colapsar realidades completamente diferentes. Uma vê ameaça, a outra vê oportunidade. Uma se fecha, a outra se expande. O evento é o mesmo. O observador é diferente. E é o observador que define o resultado. Existe um equívoco profundo que foi repetido por anos: a ideia de que você precisa criar uma nova realidade. Isso coloca você em esforço, em tensão, em luta. A verdade é mais simples e mais desconfortável. Você não cria, você seleciona. A realidade já existe como um campo de possibilidades. O que define qual possibilidade se manifesta é o estado interno que você sustenta. Você não precisa empurrar o mundo. Você precisa parar de sustentar o estado que mantém tudo como está. O cérebro humano é um mecanismo de previsão. Ele foi treinado para antecipar o que vem a seguir com base no que já aconteceu. Isso foi essencial para a sobrevivência. Mas o problema é que esse mecanismo continua operando mesmo quando a ameaça não existe mais. Ele repete padrões, emoções e comportamentos conhecidos porque o conhecido é interpretado como seguro. Mesmo quando o conhecido é limitante. Mesmo quando dói. O cérebro prefere o sofrimento familiar à liberdade desconhecida. E isso mantém o observador preso. Quando você repete os mesmos pensamentos todos os dias, você não está apenas pensando. Você está treinando o cérebro a esperar sempre o mesmo futuro. E o cérebro, tentando ser eficiente, começa a filtrar a realidade para confirmar essa expectativa. Ele ignora oportunidades, minimiza sinais positivos e amplifica tudo o que confirma a crença antiga. Não porque a realidade seja cruel, mas porque o observador está programado para ver apenas uma faixa estreita do campo. É por isso que mudança verdadeira não começa fora. Começa no ponto mais invisível de todos, a percepção. No momento em que você percebe que está percebendo, algo se rompe. Você começa a notar seus padrões em tempo real. A forma como reage. A emoção que surge automaticamente. O pensamento que aparece sem ser convidado. E quando você vê isso, você cria um pequeno espaço entre você e o padrão. Esse espaço é minúsculo no começo, mas ele é tudo. Porque é nesse espaço que a escolha se torna possível. Sem esse espaço, você reage. Com esse espaço, você responde. Reação é automática. Resposta é consciente. Reação repete o passado. Resposta abre uma nova linha temporal. Toda vez que você responde de forma diferente, mesmo que seja internamente, você está enviando um sinal ao campo: o observador mudou. E o campo começa a ajustar as probabilidades a partir disso. Mas aqui está algo que quase ninguém aceita no início: mudar o observador não é confortável. O desconforto não é sinal de erro. É sinal de ruptura do padrão. Quando você começa a não reagir como antes,
O sistema interno entra em alerta. Emoções antigas sobem à superfície. Pensamentos de dúvida aparecem. A vontade de desistir surge. Isso não é fracasso. Isso é o ego tentando manter o controle. Porque o ego é a soma das identidades antigas. E ele luta para sobreviver. Se você entende isso, você não se assusta. Você observa. E observar sem fugir é o ato mais poderoso que existe. Porque aquilo que é observado sem identificação começa a perder força. Emoções não sustentadas se dissolvem. Pensamentos não alimentados enfraquecem. E pouco a pouco, o silêncio interno começa a surgir. Não um silêncio absoluto, mas um silêncio funcional. Um espaço onde você não é mais arrastado por tudo que surge na mente. É nesse ponto que algo muda na sua relação com o tempo. A urgência diminui. A ansiedade perde intensidade. Você para de correr atrás de respostas e começa a perceber que elas surgem quando o estado está alinhado. O agora deixa de ser um obstáculo entre você e o futuro e passa a ser o ponto de criação. Porque é sempre no agora que o observador está ativo. Quando você começa a sustentar esse novo nível de presença, a vida responde de formas sutis antes de responder de formas grandes. Pequenos ajustes acontecem. Conversas diferentes surgem. Oportunidades aparecem onde antes havia bloqueios. Mas o mais importante não é o que acontece fora. É o que deixa de acontecer dentro. A necessidade de controle diminui. A reação emocional automática perde força. Você começa a perceber que não precisa entender tudo para confiar no processo. E essa confiança não é cega. Ela nasce da experiência direta. Existe uma inteligência organizando a realidade. Não no sentido místico, mas no sentido sistêmico. Tudo busca coerência. Tudo busca equilíbrio. Quando você está em conflito interno, o externo reflete conflito. Quando você está em coerência, o externo começa a se reorganizar. Não imediatamente em todos os aspectos, mas progressivamente. A vida não muda de uma vez. Ela muda em camadas. E cada camada exige um nível mais profundo de honestidade interna. Muitas pessoas querem mudança sem abrir mão da identidade antiga. Querem novos resultados mantendo as mesmas crenças, os mesmos medos, as mesmas reações. Isso é impossível. Toda mudança real exige uma perda. Não de algo externo, mas de quem você acredita que é. E isso assusta, porque identidade dá sensação de controle. Mesmo quando limita, ela é conhecida. Soltar a identidade antiga é como andar no escuro por um tempo. Mas é nesse escuro que a percepção se expande. Você começa a perceber que não é seus pensamentos. Que eles surgem e passam. Que não precisa obedecer todos eles. Que muitos são apenas ecos do passado tentando se projetar no futuro. E quando você deixa de obedecer, eles perdem autoridade. Não por confronto, mas por ausência de energia. Aquilo que você não alimenta, não cresce. Com o tempo, você nota algo ainda mais profundo. A realidade começa a te encontrar no ponto exato onde você está alinhado. Não antes. Não depois. Quando você força, nada flui. Quando você solta, o fluxo aparece. E soltar não é desistir. É parar de lutar contra o momento presente. É aceitar o agora sem se resignar a ele. É uma aceitação ativa, não passiva. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser uma sequência de problemas a resolver e passa a ser uma experiência a responder. Você não se antecipa tanto. Não dramatiza tanto. Não se perde tanto no futuro. E paradoxalmente, é quando você menos tenta controlar que mais controle interno você tem. Porque controle verdadeiro não é sobre eventos. É sobre estado. Você começa a confiar na sua capacidade de responder ao que surgir. E essa confiança muda tudo. Porque o medo não vem do que acontece. Vem da sensação de incapacidade de lidar. Quando você confia em si, o medo perde a base. E sem medo, o observador se estabiliza. E quando o observador se estabiliza, a realidade se organiza ao redor dessa estabilidade. Não é que problemas desapareçam. É que eles não dominam mais a sua percepção. Eles deixam de definir quem você é. Eles se tornam eventos, não identidades.
E isso muda completamente a forma como o campo responde a você. Porque o campo responde à identidade, não ao evento isolado. E chega um momento em que você percebe algo simples e definitivo: você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa parar de sustentar quem você não é mais. A versão antiga se dissolve sozinha quando não é mais alimentada. E a nova versão não precisa ser criada. Ela emerge naturalmente quando o espaço interno está livre. Nesse ponto, a vida começa a fluir de uma forma quase silenciosa. Sem grandes anúncios. Sem promessas. Apenas com uma sensação crescente de alinhamento. Você age com menos esforço. Decide com mais clareza. Confia sem ingenuidade. E percebe que a realidade nunca esteve contra você. Ela apenas respondeu ao observador que você sustentou até agora. E a pergunta final não é o que você quer manifestar. A pergunta real é: de qual estado você está observando a sua vida neste exato momento? Porque esse estado já está colapsando o próximo cenário. Não amanhã. Agora. E quando você entende isso, você não tenta mais mudar o mundo. Você muda o ponto de onde o mundo é observado. E isso muda tudo. Chega um ponto em que não há mais nada a buscar fora. Nenhuma nova resposta, nenhum novo método, nenhuma nova promessa. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo dentro de você finalmente se aquietou. E nesse aquietar, você percebe que o que sempre pareceu distante nunca esteve ausente. Apenas estava encoberto pelo ruído. Pelo excesso de pensamentos. Pela necessidade constante de controle. Pela pressa em chegar a algum lugar sem saber exatamente por quê. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse uma corrida invisível. Correm sem linha de chegada clara. Correm para provar, para conquistar, para se defender, para não sentir o vazio. Mas o vazio nunca foi um inimigo. Ele sempre foi um portal. O problema é que ninguém ensina a permanecer nele tempo suficiente para ouvir o que ele revela. Porque é no vazio que o observador se mostra sem máscaras. É ali que você deixa de ser o personagem e começa a reconhecer quem observa o personagem. Quando você para de lutar contra o silêncio começa a trabalhar por você. Ele reorganiza. Ele alinha. Ele mostra o que é essencial e o que era apenas ruído emocional. E aos poucos, você percebe que muitas das dores que carregava não eram causadas pelos eventos, mas pela resistência constante a eles. Resistência ao que é resistência ao agora. Resistência à própria vulnerabilidade. E quando essa resistência cai, algo muda de forma definitiva. Não de maneira explosiva, mas profunda. Você começa a viver com menos peso. Menos necessidade de explicação. Menos urgência de validação. Você entende que não precisa ser visto por todos para estar alinhado. Não precisa ser compreendido para estar em paz. Não precisa ter certeza de tudo para seguir em frente. Existe uma maturidade silenciosa que nasce quando você aceita que a vida não precisa ser entendida o tempo todo. Ela precisa ser vivida com presença. Com atenção. Com responsabilidade interna. Você passa a perceber que cada reação automática era uma escolha inconsciente. E agora, consciente, você escolhe diferente. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Você deixa de negociar com o medo. Deixa de pedir permissão para ser quem você sente que é. E isso não te torna arrogante, te torna inteiro. Porque inteireza não grita. Inteireza sustenta. Ela permanece firme mesmo quando o externo oscila. Mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Mesmo quando o futuro ainda não está claro. E então, algo muito importante acontece. Você começa a confiar no tempo. Não no tempo do relógio, mas no tempo do processo. Você entende que tudo que é sólido amadurece no escuro primeiro. Que raízes profundas não se formam na superfície. Que tudo que é verdadeiro passa por fases de invisibilidade antes de se tornar visível. E isso te dá calma. Uma calma que não depende de garantias externas. Você percebe que não perdeu tempo. Que até os desvios ensinaram algo. Que até as quedas te mostraram onde estavam suas falsas estruturas. E ao invés de carregar culpa,
você carrega aprendizado. Ao invés de carregar arrependimento, você carrega discernimento. E isso muda completamente a forma como você olha para o passado. Ele deixa de ser um peso e passa a ser um mapa. O futuro, então, deixa de ser uma ameaça. Ele se torna um espaço aberto. Não um espaço vazio, mas um espaço disponível. Disponível para respostas mais conscientes. Para decisões mais alinhadas. Para uma vida menos reativa e mais intencional. Você não sabe exatamente o que vem, mas sabe de onde estará observando quando vier. E isso é tudo. Porque no final, a verdadeira mudança não é externa. É silenciosa. É quando você percebe que não precisa mais fugir de si. Que pode permanecer consigo mesmo sem distrações constantes. Que pode ouvir seus próprios pensamentos sem ser dominado por eles. Que pode sentir emoções sem se perder nelas. Que pode estar presente sem precisar controlar cada detalhe. E quando você chega aqui, não há aplausos. Não há anúncios. Não há sinais grandiosos. Há apenas uma certeza tranquila. Algo se reorganizou. Algo se alinhou. Algo fez sentido de uma forma que não precisa ser explicada. E essa certeza não vem de fora. Ela nasce de dentro. Do ponto mais estável que você pode habitar. Talvez nada mude imediatamente ao seu redor. Ou talvez pequenas coisas comecem a mudar sem esforço. Mas o mais importante já aconteceu, o observador não é mais o mesmo. E quando o observador muda, a realidade não tem escolha a não ser responder. No ritmo certo. Na forma certa. No tempo certo. Então agora, não faça nada. Não corra para aplicar. Não tente entender tudo. Apenas permaneça. Respire. Observe onde você está. Observe como se sente. Observe o silêncio entre um pensamento e outro. É ali que tudo começa. Sempre foi ali. E quando você sair daqui, leve isso com você. A vida não pede perfeição. Ela pede presença. Não pede pressa. Pede verdade. Não pede controle. Pede alinhamento. E quando você vive a partir desse lugar, mesmo sem perceber, você se torna alguém que não busca mais respostas desesperadamente, porque passou a se tornar a resposta em movimento. Silêncio. É aqui que tudo se reorganiza. Existe um momento em que tudo desacelera, mesmo que nada ao redor tenha mudado. As pessoas continuam falando, o mundo continua exigindo, os dias continuam passando. Mas algo em você já não corre na mesma velocidade. Não por cansaço, mas por clareza. Você percebe que passou tempo demais tentando se ajustar ao barulho, tentando se encaixar em expectativas, tentando sustentar versões de si que já não representam mais quem você é. E essa percepção não vem como um choque. Ela vem como um suspiro profundo, quase imperceptível, mas definitivo. Você começa a entender que a vida nunca exigiu pressa. A pressa sempre veio do medo. Medo de perder tempo, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. E quando esse medo começa a se dissolver, você percebe algo simples e poderoso. Nada realmente importante na sua vida nasceu da ansiedade. Tudo o que foi verdadeiro surgiu quando você estava presente. Quando estava inteiro. Quando não estava tentando fugir do agora. O problema é que fomos ensinados a confundir movimento com progresso. Acreditar que estar sempre fazendo algo é sinal de avanço. Mas existe um tipo de movimento que apenas mantém você girando no mesmo lugar. Pensando os mesmos pensamentos. Reagindo da mesma forma. Recriando as mesmas situações com rostos diferentes. E chega um ponto em que a alma se cansa desse ciclo. Não porque você falhou, mas porque amadureceu o suficiente para não aceitar mais o automático. Esse cansaço não é fraqueza. É lucidez. É o sinal de que o observador começou a perceber o padrão por trás da repetição. E quando isso acontece, você já não consegue mais fingir que não vê. Você percebe como muitas escolhas foram feitas no impulso. Como muitas palavras foram ditas a partir da defesa. Como muitas decisões vieram do medo e não da verdade. E ao invés de culpa, surge responsabilidade. Uma responsabilidade silenciosa, madura, sem drama.
Você entende que ninguém te prendeu onde você esteve. Você permaneceu porque aquele era o nível de consciência disponível naquele momento. E isso muda tudo. Porque quando você para de se culpar pelo passado, você libera energia para sustentar um presente diferente. Um presente menos reativo. Menos fragmentado. Mais consciente. E então algo profundo acontece, você começa a ouvir o que antes era abafado. Sua intuição fica mais clara. Seu corpo começa a sinalizar antes da mente. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo que pareça certo racionalmente. E aprende a respeitar isso. Aprende a não se violentar internamente só para manter uma imagem, uma relação ou uma expectativa viva. Você percebe que muitas batalhas nunca precisaram ser travadas. Que muitas explicações nunca precisaram ser dadas. Que muitos vínculos só existiam porque você estava tentando ser compreendido, aceito ou validado. E quando essa necessidade cai, sobra espaço. Um espaço interno que não estava vazio, apenas ocupado demais para ser sentido. Nesse espaço, você descobre algo essencial. Você não precisa provar quem você é. Você precisa sustentar quem você é. E sustentar exige presença, não esforço. Exige coerência, não perfeição. Exige coragem para permanecer em silêncio quando antes você reagiria. Para esperar quando antes você forçaria. Para confiar quando antes você tentaria controlar cada detalhe. Você começa a perceber que o controle nunca trouxe paz. Trouxe apenas exaustão. E que a verdadeira segurança nasce da capacidade de responder, não de prever. Quando você confia que saberá lidar com o que vier, o futuro perde o poder de te ameaçar. Ele deixa de ser um inimigo invisível e se torna apenas o próximo momento a ser vivido. E é aqui que muitos se perdem, porque esse estado não tem espetáculo. Não tem euforia constante. Não tem promessas grandiosas. Ele tem solidez. Tem silêncio. Tem uma firmeza tranquila que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. E justamente por isso, ele é tão raro. Porque exige maturidade para não confundir paz com estagnação, e silêncio com ausência. Você começa a agir menos, mas com mais precisão. Fala menos, mas com mais verdade. Escolhe melhor onde coloca a sua energia. E percebe que energia é o recurso mais valioso que existe, porque tudo responde a ela. Quando você está disperso, a vida responde com dispersão. Quando você está alinhado, a vida responde com clareza. E talvez o maior aprendizado seja este: você não veio para controlar a experiência. Veio para vivê-la conscientemente. Veio para sentir sem se perder. Para observar sem se anestesiar. Para agir sem se violentar. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o sucesso, com o fracasso, com o tempo e com você mesmo. Você entende que nem tudo precisa dar certo para estar certo. Que nem tudo precisa fazer sentido agora para ter propósito. Que existem processos que só revelam seu significado depois que passam. E isso te dá paciência. Uma paciência ativa, que não é espera vazia, mas presença contínua. E quando você olha para trás, não vê mais apenas erros. Vê versões suas tentando sobreviver com o nível de consciência que tinham. Tentando amar como sabiam. Tentando acertar como podiam. E isso gera compaixão. Não aquela compaixão frágil, mas uma compaixão firme, que permite seguir sem carregar peso desnecessário. O futuro, então, deixa de ser algo que precisa ser conquistado e passa a ser algo que será respondido. Passo a passo. Momento a momento. A partir do estado que você sustenta agora. Porque no fim, tudo começa e termina no observador. Não no evento. Não na circunstância. Não nas pessoas. Mas no ponto de onde tudo é visto. E se você chegou até aqui, algo já se moveu. Mesmo que você não saiba explicar. Mesmo que não consiga colocar em palavras. Algo se reorganizou silenciosamente. E esse algo não pede que você faça mais. Pede apenas que você não volte a dormir no automático. Que não ignore mais os sinais. Que não se traia para caber. Permaneça atento. Permaneça presente. Permaneça honesto consigo mesmo. Porque a vida não exige que você saiba para onde está indo. Ela exige apenas que você esteja inteiro onde está.
E quando você vive assim, o caminho aparece sob seus pés. Silêncio agora. Não como fim, mas como início. Porque é no silêncio que o observador se estabelece. E quando ele se estabelece, tudo mais encontra seu lugar.